Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Obrigada pela presença. Vamos fazer aqui a nossa leitura da página de ambientação e depois a nossa prece. Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, leitura 66, Inverno. Procura vir antes do inverno, disse Paulo, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades na navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor, antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção das criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal ao Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Muito importante, né? Que nós tenhamos essa busca do nosso Deus, do nosso Pai maior, pelo caminho de Jesus, nos momentos felizes que nós estamos, porque quando chega o inverno, que a gente só nesse momento que a gente vai buscar, nossa, às vezes é muito doloroso, né? A fé não vai ser tão firme, não vai ser a fé inabalável como a doutrina espírita nos ensina. Então vamos exercitar enquanto a gente está bem, vamos buscar Jesus enquanto a gente está legal, tá? Então vamos fazer a nossa prece agora, porque agradecendo sempre ao nosso Senhor, nosso Pai, agradecendo o nosso guia e mestre Jesus Cristo, agradecendo os nossos mentores espirituais dessa casa, deste trabalho, que toda terça-noite estão conosco, nos envolvendo, trazendo a orientação necessária, as palavras certas para todo esse trabalho que nós estamos fazendo. E neste momento em especial, Pai, pedimos que envolva o nosso irmão Ricardo, que veio trazer a boa nova, o Evangelho, a leitura, o ensinamento que ele nos trouxe anos e que ainda estamos a aprender. Pai, que neste momento possamos ser envolvidos pela sua misericórdia, sua luz e principalmente pelo seu amor divino, para que estejamos únicos neste momento de trabalho.
esteja conosco sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Cara, fica à vontade. Se precisar, nós estamos aqui para te ajudar. Vou arrumar a minha para ti. Tá aí, só você falar comigo, tá bom? Já tem aqui uma preparada para você. Boa noite. Boa noite. Se o voz estiver muito baixo, fala, avisa que eu subo aqui e aumento um pouquinho. Pode ser? Tá? Aumento pelo menos a altura, né? Porque agora vai ser meio difícil. É sempre um prazer estar aqui nessa casa, muito grato pela disponibilidade, a direção da casa muito cedo do convite. Já tem muito tempo que eu não venho aqui. Pelo menos 6 meses se passaram de novembro, quase 6 meses de novembro para cá. No início de 2023 que você veio. Foi. Foi. 2023. Eu não me lembro quando. E eu estava sentadinho aqui ouvindo você fazer a leitura. E é interessante como a leitura, ao acaso, quando aberta, ela tem sempre um tópico, ela tem sempre um cerne da questão que casa com aquilo que vai ser falado no dia. Isso acontece aqui, acontece lá na casa do trabalho, acontece em todos os centros. Nada é por acaso. Essa mensagem que foi lida fala muita coisa, principalmente quando ela fala sobre o orgulho, que nós somos orgulhosos. E não nos humilhamos a procurar Jesus, né, a não ser nos momentos de dor, nos momentos de tragédia, nos momentos de angústia. Enquanto está tudo bem, o nosso orgulho não nos permite procurar Jesus. Quando vem a dor, aí a gente se despe um pouco desse orgulho, não se humilha como deveria, mas se despe um pouco desse orgulho e vai a Jesus, busca o Pai por intermédio de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre aquele que se eleva será rebaixado. Parece meio paradoxal, né? O que se eleva será rebaixado. Não é o contrário, não é aquele que se rebaixa será elevado. Eu acho que o bem é que aquele que rebaixa será elevado. Está no Evangelho. Está no Evangelho. Bom, eu comparei aquele que se, capítulo 3 a 6, aquele que se eleva, aquele que se rebaixa, aquele que se humilha será exaltado. Tá certo? Não, é contrário. Está ao contrário dele. Tá, Mas eu acho que dá no mesmo. Não, a gente fala dos dois. Tá bom? A gente fala dos dois. É assim, né? Bom, pode decidir. Mas a gente vai falar disso. Tá? É importante quando a gente fala no caso do treino que eu separei, aquele que se humilha será exaltado, para entender o significado e a significação que quer dizer essa passagem. O que significa para a gente, tá, esse tema de pobres de espírito, que quando está para a gente tirar essa passagem, ele fica esse espírito. Aquele que se eleva será rebaixado. Juro, então eu passei São os itens 3 a 6, tá certo? 3 a 6. Mas aqui está dessa forma, nesse livro. Aquele que se eleva será rebaixado. Aquele que se eleva. Aquele que se eleva será rebaixado. Que está no próximo. Se autopromove, vamos tentar entender o que significa o pobre de espírito, porque a gente tem uma noção, tá, do que seja pobre de espírito. Peço desculpa pelo tempo, mas se eu trouxe esse tema é porque
a versão da doutrina espírita. Sim. Tá? Mas a versão coloquial, nossa, a versão comum, não é essa. Não é essa. Não é essa. Nunca foi essa. Não foi essa. Quando você vê uma pessoa discutindo no meio da rua, fazendo um barulho, Era rude, arrogante, já pegou qual é a primeira coisa que você... Ainda é o contrário do próprio espírito. Exatamente. Quando você vê uma pessoa com confusão, encrenca, com uma encrenca, a primeira coisa que te vem à cabeça é o sujeito pobre de espírito. É pessoa egoísta, né? Tá? E não é. Na realidade, a tradução do conceito de pobre de espírito é a pessoa simplória, a pessoa ingênua, o tolo, ou abocado de inteligência, idiotas, imbecis, ou mentalmente medíocres. Ou seja, aquelas pessoas que não estão muito bem com a sua cabeça. Tá? A versão dentro da doutrina espírita do que seja pobres de espírito, ela passa por um outro perfil que foi esse que você falou. Tá? É aquele que se humilha, é aquele que se procura, se rebaixa, procura ser assim, a sua espiritualidade, mas que para isso é necessário um fator, como tudo na nossa vida, tá? E até para se reencarnar é preciso ter coragem. Sim. Para viver é preciso ter coragem, porque é preciso ter coragem para levantar, enfrentar o dia, sabendo das dores que você vai ter. Então é preciso ter coragem, não se permitir abater, porque o dia é uma luta, a vida é uma verdadeira luta, e é necessário ter coragem. E a consciência vai ficar. Tem que ter a minha consciência de que eu estou aqui para um trabalho. Com alguma finalidade, que não é passeio. Geralmente a gente acha que é passeio. Que aí eu vou acabando assistir show. Também falam que vai fluidos negativos. Essa coragem, tá? Ou seja, você se tornar um pobre de espírito, é você ter uma finalidade. Tá? É você se despir ou se esvaziar para que você se preenche de alguma coisa. Ou seja, são aquelas pessoas que já são desprovidas de vaidade, são desprovidas de orgulho, são desprovidas do poder humano, daquele que faz do mano por mano. São pessoas que já adquiriram uma consciência aí que elas não precisam provar mais nada a ninguém. Vamos pegar alguns exemplos, tá? Quando a gente fala em pobres de espíritos, tá? Ou seja, as pessoas desprovidas dessa necessidade humana, onde já enxerga uma vida diferenciada, já enxerga o teu próximo como uma alavanca de progresso pessoal, certo? Já enxerga o teu próximo como um único caminho que vai te levar a Deus, que é o teu próximo que te leva a Ele. Tá? A gente pode levar algumas figuras, por exemplo, Francisco de Assis, certo? Completamente despido de orgulho, despido de vaidade. Um rapaz rico largou a espiritualidade que ele fala pra gente. Chegando para Desculpe. nada. Eu espero que não seja para puxar. Espero que não seja para puxar de orelha. Um rapaz rico, jovem, larga toda a sua fortuna e vai montar a igreja segundo Jesus o pediu. É uma virada de chave, né? Exatamente. É uma virada de chave. A gente fica até mais em paz aqui. Vamos imaginar um outro que está muito no nosso dia a dia, que também largou tudo, deu uma virada de chave. Kardec. Ele larga os seus estudos, larga os seus títulos,
e se joga numa missão como um aprendiz. Ele vai estudar como um aprendiz, ele se coloca na condição de aprendiz. A primeira coisa que ele faz, ele vai olhar para saber o que está acontecendo ali com aquelas mesas gigantes, na condição de aprendiz. Desenho de meninos também. Esse era o outro que eu ia falar. Esse era o próximo da relação. Tá? Bezerra de Menezes largou os seus títulos médicos a ponto de morrer quase na falência, que até o seu anel ele doou para que uma mãe pudesse comprar remédio para os filhos. Buda, ou para quem preferir, Siddhartha Gautama, tá? Também largou tudo, era príncipe, largou aquilo tudo e foi viver, foi buscar a sua espiritualidade, foi se preencher. Então, às vezes, no nosso dia a dia, o nosso cálice está tão cheio, a gente precisa esvaziar esse nosso cálice para que a gente preencha ele com alguns valores. E muitas vezes a gente não se permite. E nessas situações de calamidade, situações de dor, situações de angústia, é onde a gente se permite entornar, não esvaziar, mas entornar um pouquinho do nosso cálice e buscar a Deus para que Ele preencha aquele vazio. Eu até botei no PowerPoint que eu fiz para eu mandar para você e também botando nela. Tá? Nas nossas vidas existem vazios que somente Deus preenche. Tá? Você pode preencher uma casa, você pode preencher um quarto, você pode preencher isso aqui de cadeira, mas o vazio existencial, seu coração, aquilo que você tem dentro de você, tá? Ou aquilo que você necessita botar para dentro de você, esse somente Deus consegue preencher. Tá? Não foi Jesus que nos trouxe a mensagem, que nos deu a orientação, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão através de mim. E a gente esquece desse detalhe, que eu, para buscar Deus, eu tenho que beber na fonte de Jesus, beber nos ensinamentos de Jesus. E eu esqueço disso. Eu não tenho essa humildade. Tá? O texto foi escrito em 1857. Ele fala: se humilhar, será exaltado. Trazendo para uma versão mais contemporânea, tá? A gente dá uma conotação de humilhação muito pejorativa. Então vamos colocar se humilhar. Aquele que se humilhar será exaltado. E qual é o exemplo? Mas vamos lembrar a época em que isso foi escrito. Né? Qual foi o exemplo que Jesus nos trouxe de pureza d'alma ou de humildade? Alguém lembra? Aqueles que não se igualar a uma criança não entrará no reino dos céus. Porque a gente sabe que a criança é um espírito milenar que estaria habitado. Mas vamos entender que naquela época aquele povo não tinha condições de entender o que hoje a doutrina espírita nos esclarece. Então, por isso que Jesus coloca: aquele que não se tornar tal qual uma criança não entrará no reino dos céus. Ou aquele que não tiver a capacidade de ser humilde. Aquele que não ser inocente, não ser verdadeiro. A gente fala que criança é má, ela fala a verdade, ela é verdadeira. Tá? Total. Tá? À medida que ela vai crescendo, o organismo vai crescendo, o espírito vai tomando mais consciência do seu espaço, vai tomando mais consciência do corpo daquela criança, certo? E vai tomando consciência de si próprio e começa a mostrar a quem ele veio, ou para que ele veio. Por isso que a educação nossa, naquele período de 0 a 7, é fundamental. De 0 a 1, a educação deveria começar já na gestação. Antes de nascer, certo? Mas eu colocava música para minhas filhas ouvir.
primeira coisa que eu fazia, música clássica. E ainda dava uma segurada. Porque eram três. Imagina três brigando ao mesmo tempo, três mulheres brigando ao mesmo tempo, quer dizer, quatro. Imagina tudo de pé. Imagina. Não peguei essa coisa. Quando essa fase eu já estava um pouco mais afastado, mas a infância, a adolescência foi osso. Então Jesus coloca como uma condição. Sabe o que eu vou fazer? A minha visão é que assim, a gente ainda está muito preso ainda nessa questão da matéria, quando fala do olhar. E vai ser muitas pessoas que são ricas, eles são ricos de coração. Mas a gente, o ser humano ainda tem essa dificuldade de enxergar uma diferença de milhares e milhões. Então leva sempre, minha visão, leva sempre do lado pejorativo. Sempre leva para o lado pejorativo. Por que será que a mensagem do Cristo, o apelo do Cristo, ou as máximas que o Cristo nos trouxe, foi tão difícil de alguns aceitarem, como por exemplo aquele jovem que chega no Cristo e pergunta: Cristo, o que eu faço para te seguir? O que o Cristo responde? Siga a lei. O que o rapaz fala? Isso eu já faço. Então venda todos os teus bens e me segue. Ele seguiu? Não seguiu. Por um pequeno detalhe. Por que será que Paulo de Tarso foi à Grécia levar a palavra do Cristo e aqueles que lá estavam, porque a Grécia na época era o local onde se concentravam as mentes mais brilhantes do mundo. Aqueles doutores, os sábios, os escritores, os pensadores zombaram de Pedro, que tinha uma sabedoria incrível. Zombaram de Pedro quando ele levou a palavra do Cristo para Atenas. Uma coisinha chamada orgulho. O texto que você leu fala. Eu ainda não consigo me esvaziar, o meu orgulho não permite que eu me esvazie para receber uma mensagem de humildade, uma mensagem onde fala de amor, uma mensagem onde fala de carinho, e onde fala de mudança. Porque é preciso ter coragem para você dar uma guinada na tua vida. É preciso ter muita coragem. E outra coisa, reconhecer o erro. Errei. Senão você não faz. E agora o que é que eu faço com o erro? Sento na calçada, eu chamo a mamãe, fico batendo no peito, minha culpa, minha eterna culpa. Tá? Você já viu lágrima resolver problema? Não. Lágrima não resolve o problema. O que resolve o problema é a decisão, é a coragem que você tem para promover a mudança na tua vida. É como se fosse uma mudança de 360 graus. Essa é a mudança que a gente precisa fazer nas nossas vidas. Entender o conceito da mensagem do Cristo, certo? E seguir aquele conceito Tem uma outra passagem onde a gente percebe como é difícil você se despir do orgulho. No livro Há 2000 anos, quando Emmanuel encontra com Jesus, tem um diálogo entre eles. Alguém já leu esse livro? Não, tem até uma peça no tempo. Recomendo essa leitura. De herói. Recomendo muito essa leitura.
E o que Jesus fala para Emmanuel, o senador da República de Roma? Tá? Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Um minuto glorioso. E para a gente mudar as nossas vidas, só precisa de um minuto. Tipo a chamada da Band News, em um segundo tudo pode mudar. Aqui ele fala em um minuto glorioso. Se conseguires utilizar a tua liberdade para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente este minuto de dor. Nós somos chamados a todo momento a esse minuto de dor. Não mais na presença de Cristo, na presença daqueles que estão aqui a nos ajudar, nos chamando, nos proclamando, nos gritando, apelando para que a gente aceite esse minuto de dor que Jesus tem nos oferecido. O senador, orgulhoso de si, o que ele pensou? Citou um homem extraordinário, cujos ações provocavam admiração e espanto, e perguntou humildade. Antes disso, o pastor Jesus fala: pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios, vem procurando reunir as ovelhas desmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. O que Emmanuel pensa? Humildade. Qual a credencial de Jesus que aquele homem mal vestido, segundo os padrões dele, tinha para falar para ele de humildade? E naquele exato momento ele lembra de quê? Da riqueza de Roma, da beleza, da força do dinheiro, do poder do Senado, do poder que Roma tinha sobre o mundo na época, que não dominava boa parte do mundo, na época, certo? Então, quem lhe serve da boa fé, revestido de todos os poderes diante do vassalo. Em minuto lembrou da cidade dos Césares, coberta de triunfos, glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. E Jesus diz a ele naquele momento: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as tuas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça do meu Pai que está no céu. E a gente conhece a história de Emmanuel e sabe que ele levou um bom tempo para voltar a reencarnar em sofrimento, passando por diversas encarnações, até que ele pudesse realmente voltar a reencarnar e seguir a sua missão evangélica. Uma coisa que nunca foi proposta há 2000 anos antes. Quem sabe nesse momento, com a vida de vocês aqui, algo dentro de vocês está propondo: esse é do minuto de Deus. Muda. Pensa. Tá? Agora, imagine um senador da época, tá? Ou para certas pessoas que viviam na época, para essas pessoas que vivem hoje. Se eu digo para você, larga tudo e segue Cristo, tá? Como é que você, sem ter conhecimento da vida futura e da pré-existência do teu espírito, vai ter a convicção de largar tudo e falar: mas por quê? O mundo me dá tudo o que eu quero. O mundo me dá a casa, me dá o alimento, me dá a diversão. É um plano, exatamente. Porque a tua visão, ela não consegue alcançar a eternidade. Porque
que acontece depois da vida. Eu sempre falo, são 90 anos para quem vai viver. Exatamente. Quer dizer, você não consegue, se você não tiver esse entendimento da pré-existência, certo? E da vida pós-vida, da vida pós-morte, da vida pós-vida, certo? Como você vai ter a noção de seguir o dicionário? Para que eu vou me humilhar? Para que eu vou me mudar? Para que eu vou mudar? Se logo tudo isso aqui vai passar, eu vim aqui para me divertir, para ir à praia, para fazer isso, para tomar minha cervejinha, para vir aqui no final de semana, certo? Então, por que eu vou mudar? Olha a dificuldade que a gente encontra, certo, em levar a mensagem do Cristo até hoje. Imagine há 2000 anos atrás, certo? Mas trazendo para a linguagem de hoje, eu não preciso mudar, mas eu posso mudar o meu jeito. Sim. Eu posso deixar de ser mais materialista e tratar o materialismo como a gente é a minha construção moral. O largar tudo é exatamente nesse sentido. Não é largar a materialidade, porque os sentimentos também são materiais, se transformam em materialistas. Quem deixar precisa cuidar. A tua inveja, o teu orgulho, a tua mágoa, sabe, o teu ressentimento, isso vira matéria. Isso fica plasmado em você, fica na tua cabeça andando, certo? Então, como é que você larga tudo isso da noite para o dia? Tá? Sem ter a noção, é um processo. É um processo, isso é um processo de aprendizado. Uma pessoa não se torna bem-aventurada, certo? Dizer, da noite para o dia. Ninguém dorme demôniozinho e acorda anjinho. Não existe. Você não desencarna homem e chega no mundo dos espíritos como um anjo, como um mundo de fora, tocando harpinha, saltitando em nuvens. Não é por aí. Isso tudo é um processo de aprendizado. Tá? E é interessante que nesse processo você só percebe quando você ainda não está bem, quando as provas elas aparecem. E tem até um poemazinho que eu botei aqui de Casimiro Cunha, né? Que é muito legal. Por incrível que pareça, eu descobri que a rua do centro do trabalho, do lado, essa rua Casimiro Cunha, fica do lado do centro, lá no Cantado. A gente fica na Travessa Bernardo, a Casimiro Cunha fica do lado. Passava ali há anos a fio, não sabia o nome da rua, só passava. Aí um belo dia eu olhei e falei, Casimiro Cunha, eu já vi esse nome em algum lugar. Aí fui pesquisar, é o poeta. Ele coloca o seguinte: humildade é flor sensível, cultivada na luz do bem, que a pessoa perde logo quando acredita que a tem. Aquele que se diz humilde pode ter certeza que não o é. Aquele que não passa, aquele que já diz que aprendeu a amar, certo? Ele só consegue realmente aprender a amar quando ele passa por uma dor intensa, quando ele passa por um processo de sofrimento muito grande, para poder aprender o que é a realeza do amor. A realeza do amor de Deus. Porque enquanto eu não passo pelo processo de dor, enquanto eu não consigo entender esse processo, desta dor que eu sinto, seja ela física, moral, seja ela psicossomática, enfim, seja ela a dor do fogo. Tá? Se eu não consigo entender, aí eu não consigo transmutar, eu não consigo vivenciar aquela dor, eu não consigo entender a realeza que Deus está nos propondo. Tá? Que é o benefício da reencarnação, que é o benefício do aprendizado. E na maioria das vezes, nós ainda como crianças, espíritos infantis, espíritos ainda muito infantilizados, tá? Nos revoltamos contra o Criador por conta das dores que ainda sentimos. Diante da perda de emprego, da perda de um parente, da perda de um problema qualquer, faltou luz na casa, está faltando água na ilha, está um problema sério, aquele período que foi faltando luz, foi um período doloroso, eu me revoltava, aquilo tudo, aquilo é um aprendizado.
Tudo que se passa nas nossas vidas foi um aprendizado. Porque muita gente aprendeu a se controlar um pouco mais por conta daquilo. Tudo que se passa na nossa vida é um aprendizado. E a partir deste aprendizado, eu entendo a realeza do amor de Deus. Então, para eu me tornar verdadeiramente humilde, foi aquilo que Jesus coloca. Aquele que quiser ser o primeiro, acho que não sei o termo, que seja o escravo. Não foi isso que Jesus fez? Ele não se vestiu, botou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos, como faziam os escravos. Não ser servido, né? Ele veio para servir. Para servir. Ele falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. São tanto nessa é um trabalho constante. Nesse trecho de 3 a 7 são tantos ensinamentos que tem ali, que você, cada palavra, cada frase, cada linha, cada texto te traz uma reflexão, um ensinamento sobre qual é a tua real condição diante daquilo que você tem. E ele fala: quando alguém te convidar, quando alguém te convidar à festa, não vai se sente nos primeiros lugares, senta-te no último lugar, para que quando aquele que chegar te convidou chegar, mande que você chegue para perto dele, e não peça para que você saia, pois o lugar não é seu. Tá? Então a gente tem que entender o nosso lugar. Onde é que nós estamos? Tá? Onde é que está a nossa cabeça? Onde é que está o nosso orgulho? Onde é que está a nossa vaidade? Tá? Certo? Como é que está o nosso dia a dia? O que é que eu penso? O que é que eu faço? Eu sou realmente uma pessoa humilde? Ou eu tento me fazer humilde? Porque orgulhoso todos nós sabemos que somos. Porque aquele que diz que não é orgulhoso também é um baita de mentiroso, porque ele é uma falsa moral. Ele sabe que ele é orgulhoso, está tentando esconder algo. Tá? Mas será que eu, de posse desse entendimento de que eu sou orgulhoso, o que eu faço? É aquela outra coisa: errar faz parte do aprendizado do ser humano. O que eu faço com erro define o caráter. Eu posso passar ali na rua e quebrar uma vidraça, virar as costas e ir embora, certo? Eu posso passar ali na rua, quebrar uma vidraça, bater no cara com a campainha, bater na porta, chamar o dono da casa e falar: quebrei sua vidraça. Reparação. Então, errar faz parte do nosso aprendizado, mas nós não temos o direito de permanecer no erro, que é o que nós estamos dando continuidade há milênios, cristalizando procedimentos, cristalizando em nossas mentes, cristalizando em nossas mentes pensamentos, atitudes e palavras, deixando de ser realmente quando Jesus falou que ele veio, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, certo? Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele está se referindo a quem? A todos nós que ainda somos doentes de alguma forma. Agora, só que tem doentes que se aceitam como doentes, procuram a melhora, e tem doentes que não aceitam. Não perceberam ainda, ou não sofreram ainda o suficiente, ou não sofreram ainda o suficiente. O orgulho não permite que a pessoa veja. Então, que a gente possa, nessa mensagem de hoje, que ficou meio truncada aí. Não, mas é exatamente essa parte, é só o nome que aconteceu. Mas eu li a parte, né? Já tinha lido antes, exatamente, fala tudo isso que você falou aí.
tudo certinho. Então foi exatamente isso. Espero que eu não tenha errado tanto. Não, exatamente. A mensagem foi muito clara. Que a gente possa, de posse da mensagem, de posse do conhecimento, tá? Fazer o trabalho que a gente precisa fazer realmente, tá? Olhar para o nosso próximo, trabalhar para o próximo, porque nenhuma mudança que não leve à direção do teu próximo vai ser benéfica, vai ser uma mudança ilusória, porque nós já fizemos muitas mudanças nas nossas vidas, muitas, todo dia a gente muda, tá? Mas a direção que a gente está indo nessas mudanças não é a direção que a gente deve realmente tomar, ou seja, entender o nosso próximo como uma alavanca de progresso, entender o nosso próximo como um caminho que nos leva de volta ao Pai. Tá? Obrigado, desculpa o atraso. E a gente se encontra aqui mais um tempo. Boa noite a todos. Deixa eu botar uma musiquinha. Obrigada, Ricardo. Ricardo agradece, a espiritualidade toda aqui já te agradece, né? Os encarnados, desencarnados. A mensagem foi muito clara, né? A gente está estudando agora nesse capítulo que bem-aventurados os pobres de espírito, isso está ficando muito claro para a gente agora. Que realmente, até semana passada, eu também achava que o pobre de espírito era aquele que fazia tudo errado, aquele que era o arrogante. Isso aí é muito pobre de espírito. Isso aí, mas na verdade é o contrário, né? É ter a humildade. E Jesus exemplificou isso muito bem. Até no sentido de que tudo que ele fazia, ele pedia permissão ao Pai. Para mim foi um dos maiores exemplos de humildade dele. Mesmo ele não tendo vindo para aprender nada, só para exemplificar, ele sempre pedia permissão ao Pai. Um gesto de humildade assim, incrível. Bom, vamos ao informativo da semana. Então, as atividades da casa. Toda terça-feira temos palestras às 14h30, tá? Toda terça-feira à tarde. E um atendimento fraterno para quem precisar. À noite, às 19 horas, temos a irradiação, trabalho de irradiação. Quem quiser mandar um nome, um familiar, pode mandar no direct do Instagram, pode falar com a gente. Os responsáveis estão aqui, a Priscila, a Rudinha, a Alice, a Laércio, ou deixa o nomezinho ali, tem sempre um papelzinho também que eles levam. E a gente pede que nesse momento de irradiação, às 19 horas, quem puder, se for possível, né, esteja vibrando ali junto, e juntos somos mais fortes, né? Aí logo após a radiação, às 19h30, a gente tem a nossa palestra e temos atendimento fraterno para quem também precisar, se precisar, falar comigo, com a Cida, que a gente pode fazer. E após a palestra, a gente tem o trabalho do passe, que não é obrigatório, tá? Quem precisar pode falar com o trabalhador para se aproximar. E vamos para quarta-feira. Quarta-feira temos o estudo via WhatsApp. É um estudo feito de forma intercalada. Estamos estudando 2 obras, uma semana Gênesis e uma semana o Livro dos Espíritos. Amanhã a gente está com a Gênesis, né? Amanhã a gente está com a Gênesis às 19h30. Toda quarta-feira a gente posta lá no Instagram também. Aí vai um linkzinho junto. Clicou ali e cai direto no grupo, tá? Não precisa pedir para ninguém incluir no grupo, é só clicar ali. E quem tem WhatsApp, o grupo, a gente também posta lá, geralmente a gente posta também nos nossos status, então clicando no link cai direto no grupo de estudo. Quinta-feira à noite, presencial, às 19h30 também, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Temos aí as nossas facilitadoras, que é a Vilma e a doutora Nilde. E vamos agora para o sábado, que é o melhor dia, né? Festa dos Dós, né? Que é o dia da nossa evangelização, que é um dia que a gente aprende com muita alegria. Tem música, tem lanche, tem a música do Bom Dia, já para todo mundo acordar assim, logo 100%. Aí a gente começa às 9h,
todas as unidades. unidades. O bazar também fica perto do sábado. Isso, no horário das atividades da casa, o bazar também tem Dá uma funcionamento. olhadinha lá, quem sabe encontrar alguma coisa para mamãe, né? Exatamente, tem bastante coisa mesmo. Sim, a primeira que eu falei foi nessa tarde. Sim, que tem a literatura até. Foi na hora que você emancipou. Agora você já voltou, tá? Temos o bazar e temos as nossas campanhas.